Olá, bom dia. São 5h40 da manhã. Então, deixei de acordar tão cedo devido à prescrição médica de que eu estava submetendo meu corpo a uma rotina muito pesada, de 3 da manhã às 22 horas. Então, estou aqui às 5h30, vão dar 6 horas. Estou obedecendo a prescrição médica porque o meu organismo, com 74 anos de idade, 3 pontos apenas, uma mamária e outras cositas más, então o médico disse: pega leve, vai devagar, senão você vai para lá, para o andar de cima antes da hora. Mas esse vídeo deveria ser a continuidade da minha história com Danae, que é o pseudônimo que eu uso para a namorada que eu tive, um namoro que se tornou, em princípio, simpatia, depois, assim, atração sexual, depois o que nós chamamos de amor, o que nós chamamos, eu digo, porque nós não conhecemos o verdadeiro amor, depois paixão, e finalmente cheguei à obsessão. Por isso que eu estou contando a história de Danae. Danae é pseudônimo, o pai dela, Acrísio, na mitologia pai de Danae, é o nome que eu vou usar, ou seja, Eurídice é a mãe, e aí eles me consideravam Zeus, porque eu era capaz de, graças à minha paranormalidade, fazer coisas que eles consideravam impossível, e usando assim esse pseudônimo, essa história, esse mito de Danae, que Zeus namora com ela. Então eu usei esse mito porque, primeiro, o nome Danae é muito parecido com o dela. Segundo, porque aparecem os personagens principais da história. Mas aqui eu deveria falar, dando continuidade ao último vídeo que eu fiz sobre ela, eu fiz uma proposta de que, depois de fazer uma jogada de tarô, pedindo o conselho do mestre, eu sou tarósofo, que é maior do que tarólogo, né? O tarólogo é um técnico do tarô, e o tarósofo é a faculdade de tarô, é a universidade de tarô. Então deveria ser. Como o Carlos, viu, Carlos? É um dos nossos visualizadores mais fiéis e mais interessados. Ele pediu para que eu, no meu último vídeo, ele pediu para que eu falasse sobre goecia. Goecia é o termo francês utilizado para falar de magia negra. E eu, agora, então, unindo as duas pontas, tinha terminado o vídeo anterior sobre Danae, dizendo a ela, depois de ter visto o conselho do mestre, que a carta que tinha aparecido no centro era a força, ou seja, uma mulher abrindo a boca de um leão, que é o símbolo do Tantra Yoga. E eu perguntei, então, o seu objetivo, que era atingir um patamar de financeiro, econômico muito bom, será feito através de um concurso, isso tinha sido revelado, mas para que você passe nesse concurso, você terá que ser minha parceira de Tantra Yoga. E aí, esse vídeo, Carlos, vai deixar um pouquinho a Dana de lado. Ela disse que aceitava. Para chegar lá, eu farei tudo o que você disser que eu deva fazer. Então, eu disse, vamos fazer Tantra. E aí me comprometi a, na primeira aula seguinte que ela viesse, na primeira sessão que ela viesse à minha sala, onde eu recebia meus alunos, pacientes e amigos, ensinar o que é Tantra Yoga. Então, muita gente pensa que Tantra é magia sexual. Magia sexual pode ser usada no Tantra. Então, nós temos aqui alguns livros sobre magia sexual.
Sérgio Saviani, ele coloca a fotografia dele aqui, e o livro dele, eu vou mostrar apenas algumas figuras que eu selecionei, né? Aqui é a clássica posição do Maituna, do Tantra Yoga, né? Que aqui mostra que em pé, o primeiro abraço anterior ao Maituna une os plexos, os chakras e o sistema neuroglandular, fazendo com que as energias dos dois corpos se tornem um só. Ou seja, vamos gerar um ser. É a mesma coisa que um homem copular com uma mulher e gerar um ser. Portanto, o Tantra Yoga gera um ser chamado homúnculo em alquimia. E esse ser vai ser teu escravo, teu servo. E você pode mandar ele fazer o que você quiser que ele faça. Ele fica vivo durante muitíssimo tempo, obedecendo às suas ordens, como um criado, como um cão obedece ao dono. Agora, o que você mandará esse ser fazer é que vai dizer se o Tantra é branco ou negro, porque a magia em si é uma só, o aprendizado é um só. Então nós temos aqui outro livro bom, do professor Jorge Adom, do Sexo à Divindade, não tem gravuras, mas é também sobre Tantra, mostrando como é que você pode usar o Tantra Yoga para chegar mais perto de Deus, ou, como o Martinet de Pascali coloca aqui, a reintegração. Tanto faz, são palavras diferentes. Então, chegar até a divindade é chegar à reintegração. Esse nós vamos mostrar de novo, porque ele pertence a outra fatia do nosso. Então, veja, o professor Jorge Adom está dizendo como usar o sexo para chegar até Deus, para chegar à reintegração. Aqui o Saviani é um livro moderno, ele está atualizando as noções de Tantra de uma maneira notável. O livro é muito bom, e aí tanto faz um quanto o outro, você vai fazer o uso do homúnculo, você vai gerar um ser, viu? O Tantra gera um ser, do mesmo jeito que o coito entre um homem e uma mulher gera um ser. Esse ser está no invisível, ele tem capacidades muito grandes. Quanto mais você o prover de capacidades, mais ele é poderoso e ele obedece a você. Então, aí depende, né? Você fez isso para fazer o bem ou para fazer o mal? Isso vai caracterizar a magia branca e a magia negra. Nesse caso, eu propus a Danae o Tantra com a intenção de fazer com que ela atingisse uma capacidade mental, memória e inteligência elevada 100 vezes mais ao que era nela, a fim dela passar num concurso que ganhasse pelo menos 12 mil reais, pelo menos, e assim ter uma vida. Ela era muito materialista e muito consumista, e assim ter a vida que ela queria. Mas o grande mestre do Tantra, eu não lembro agora o nome dele, é um hindu chamado Osho, morreu no Brasil. As últimas aulas que ele deu foi no Hotel Nacional, e ele se baseava, então as aulas dele foi o maior mestre, o último grande mestre de Tantra Yoga, baseado no Tantra hindu, que aqui neste livro, a Índia, nós vamos ver, Índia Misteriosa, algumas coisas a respeito. Então, vamos começar. Primeiro de que tudo, nós que praticamos o Tantra, consideramos, né, o criador do Tantra, o protetor do Tantra e o criador do Tantra, Shiva. Shiva e a sua esposa Shakti. Então, Shiva e Shakti são, portanto, o casal cujas práticas nós vamos imitar para poder fazer o Tantra. O Tantra consiste em conhecer as práticas que Shiva
e Shakti, na tradição hindu, nos deixaram, e nós, através dessas práticas, atingiremos o poder dele. Ele é considerado o Deus criador do universo. Mas aqui está um ícone mostrando ele, contudo, sem Shakti ele é incapaz de criar. Então, na verdade é que ele está em cima de uma mulher, e essa mulher deitada é a Shakti, ou seja, a base de Shiva é Shakti. Aqui, o que está aqui embaixo mostra simplesmente um pedestal, porque essa figura é ornamental. Mas Shiva tem como base de poder, né, como seu sustentáculo, o lugar onde ele se apoia, a Shakti. Shiva e Shakti juntos, eles fazem determinadas práticas, e com essas práticas ele é capaz de criar. Então, segundo a tradição hindu, aqui é nisso que Osho se baseia, não lembro agora o nome dele, nós iremos conseguir capacidades extraordinárias, principalmente a capacidade de criar. Então, nos templos antigos da Índia, aqui nós temos um templo hindu antigo, e aí as figuras pequenininhas que vocês não veem, todas elas são posturas de Tantra. Eu escolhi aqui uma, mais do Tantra antigo. Aqui, por exemplo, se vocês olharem direito, vocês vão ver que esta mulher está curvada de cabeça para baixo, e este homem aqui atrás dela está penetrando-a por trás. Então, isso seria uma postura do Tantra hindu, defendida por Osho, praticada por Osho, tá vendo? Isso está num templo. Eu vou mostrar depois o templo todo, magnífico. Então, essa é a formulação mais antiga do Tantra, né, que nós conhecemos. Está num templo hindu, o templo está cheio dessas figuras, dessas gravuras. Aqui nós temos apenas uma parede do templo, mas o templo inteiro é ornamentado com figuras, com gravuras, entre elefantes e outros animais típicos da Índia. Aqui são gravuras posturais do Tantra hindu, baseado na união de Shiva e Shakti. Essa é uma delas, tá? Perceberam, né? Então, como é em pedra, a escultura é em pedra, então a mulher aqui não é muito visível, nem o homem. Mas aqui é um homem com falo penetrando na mulher, que está completamente dobrada em pé, dobrada com a mão apoiada no chão e deixando-se penetrar pelo seu parceiro de Tantra. Isso está num templo hindu. Aqui é a dança de Shiva, quer dizer, Shakti, essa dançarina é Shakti, e ela dança como Shiva também dança, só que a dança dela é diferente. A dança dela é para dar poder a Shiva. Então, como nós mostramos a vocês, aqui está a dança de Shiva. Shiva Natarajan, a dança de Shiva. Mas Shakti também dança. E é justamente a combinação da dança de Shiva com a dança de Shakti que vai produzir a força necessária, né? Esse é o mito, para que o Tantri e a Tantrini, os praticantes de Tantra, consigam criar um ser. Ou seja, através dessa dança, há um processo criativo, generativo no astral. E essa criatura é criada no astral. Em alquimia, ela recebe o nome de homúnculo. No Tantra, ela não tem um nome especial. É apenas o resultado da operação do Tantra. Veja, vou mostrar a vocês de novo. Aqui está Shakti dançando. E aqui está Shiva dançando. Mas todos acham que Shiva está dançando e criando somente. E aqui, como é uma figura ornamental, não tem Shakti. Acontece que nas figuras mais claras, aqui Shakti está deitada. Mas ela não está deitada. Na verdade, ela está também dançando. Então, a dança de Shiva e a dança de Shakti, na verdade, é o início das práticas
sexuais do Tantra hindu, porque o Tantra hindu é todo ele baseado em práticas sexuais. Aqui está em pedra o abraço Maituna, a clássica figura que simboliza o Tantra, só que aqui o homem está em pé e a mulher está sendo penetrada por ele, mas ele em pé. Na verdade, a maioria das figuras mostra o homem e a mulher sentados. O próprio Saviani, que eu disse a vocês, no livro dele sobre sexo, ele faz uma figura que é a postura clássica do Tantra. Agora eu, como desmarquei, aqui seria: o homem se torna Shiva, a mulher se torna Shakti, e através de um beijo se começa as posturas sexuais. Mas acontece que o clássico abraço tântrico é este aqui, que vocês viram ali no templo de pedra, tá vendo? O homem senta, a mulher senta-se no colo do homem, e nessa união ela é penetrada, e essa penetração cria uma energia que nós vamos ver que circula os dois, e essa energia é como se fosse uma cópula de verdade. É a mesma coisa que se você estivesse transando com uma mulher para engravidar. Então nós temos aqui, já morreu, Osho, não lembro agora o nome dele porque ele é hindu, mas é um dos últimos livros que ele deixou, e ele morreu aqui no Brasil, né? O último país onde ele ficou, dando aula no Hotel Nacional, a um grupo de alunos que pagavam muitíssimo caro, porque hospedar-se no Hotel Nacional não é fácil, é aquele hotel redondo, né? E ali ele dava as suas últimas aulas e morreu no Brasil. Ele era praticante do Tantra Hindu, o último grande mestre do Tantra Hindu. Então aqui nós mostramos a vocês dois livros atuais, um de Jorge Edom, que não tem figuras, mostrando que através do sexo se pode chegar à divinização, e aqui nós temos Saviani, Sérgio Saviani, mostrando com muito mais detalhes e dando as posturas. Esse é prático, esse daqui é apenas teórico, mas são dois excelentes livros, porque eles supõem que você vai usar o homúnculo para fazer o bem. Osho, eu não gosto de Osho, porque ele deixa o Tantra na cinza. Existe o Tantra de mão branca, o Tantra de mão negra e o Tantra cinza, que é o mediano. Ou seja, o que ele dá aqui é um poder que você pode usar para o bem ou para o mal. Isso é o Tantra cinza. Ele não perfila o caminho do Tantra negro, nem perfila o caminho do Tantra branco. Mas ele dá todas as condições de você ficar no meio, chamado Tantra cinza, e aí, se você tiver necessidade, se você quiser fazer alguma coisa que você considere necessário, então você vai terminar usando o Tantra para fazer a sua vontade, cumprir o seu desejo. Então, mais uma vez aqui o Maituna, mas vejam, há uma diferença, o homem está em pé. É dificílimo, né? Porque um coito em pé exige uma estrutura física extremamente poderosa. E aqui está o templo, um dos templos hindus, né, dedicados ao Tantra, mas não é esse que tem aquelas gravuras. É este aqui. Então, aqui é um templo onde todas, não aparece ele todo. Mostrei um pedaço ali, outro pedaço aqui. Então, o Tantra nasceu, ninguém sabe onde, mas provavelmente foram os grandes sábios hindus que, para manter os reis, os rajás, os marajás, junto com as suas esposas, então ensinaram a elas a prática do Tantra, porque o prazer sexual que o Tantra propicia é tão grande que o marajá não queria mais outra mulher. Quer dizer, com isso, os velhos sábios garantiam a união do casal real, porque a rainha, a Maharani, né, então, tendo esse conhecimento, ela propiciava um prazer tão grande
ao Marajá que ele tinha várias esposas, mas jamais se separava dela. Essa é a intenção dos fundadores do Tantra. Um círculo de sábios que quer manter a unidade da Índia através da fidelidade dos esposos divinos. Embora ele tenha um harém, então ele não consegue prazer sexual semelhante ao que a sua esposa lhe dá. E aí eles criaram o mito de Shiva e Shakti e tudo aquilo, mas as posições. Então isso é uma ciência antiga respeitável, muitíssimo bem elaborada e que, portanto, não é magia branca, nem magia negra, nem magia cinza. Pode ser qualquer das três. O que eu propus a Danae foi simplesmente praticar o Tantra. Eu não disse a ela qual. Mas ela estava tão obcecada para atingir a posse de bens materiais que ela disse: eu farei tudo o que você mandar. Então, se eu mandasse ela fazer o Tantra cinza, ela faria. Se eu levasse a fazer o Tantra de mão branca, ela faria. E se eu mandasse ela fazer o Tantra negro, ela faria. Na verdade, eu terminei fazendo o Tantra cinza porque eu usei o álcool e usei o sexo. E o Tantra de mão branca não usa isso. O Tantra de mão branca usa apenas uma coisa, a meditação. Então aqui, nesse segundo conjunto de livros, nós temos aquilo que é feito pelo Tantra tibetano. Então eu tinha o livro, mas na minha mudança eu doei a minha biblioteca. Então Tsongkhapa é o nome do Dalai Lama que criou o Tantra tibetano, usando apenas a mente. Eu estou fazendo nesse momento a iniciação no Tantra tibetano. Então já me tornei mestre do Tantra comum, que usa o sexo, né, que é o Tantra banal, e agora eu estou fazendo o Tantra superior, que não usa o sexo, que não usa o corpo, usa apenas a meditação. Então, esse é o Tantra superior, mas ele agride tanto o corpo. As práticas meditativas do Tantra superior, chamado Tantra tibetano, são tão fortes, eles atingem o sistema neuroglandular, eles atingem todos os órgãos do corpo, e então o meu médico, eu disse médico, mas na verdade foi o meu mestre, viu? Me disse: reduza a sua atividade, replaneje o seu tempo, porque seu corpo não suportará. Você é revascularizado, portanto é cardiopata e é idoso. Você está muito adiantado, mas você não é capaz de suportar a desorganização que, ao fazer os exercícios de Tantra superior, os seus órgãos sofrerão. Então você terá que fazer algo, como esse vídeo que eu estou gravando, e quando eu terminar, eu terei que ir para a minha cama, o meu sofá, e então, através de exercício respiratório, hoje o pranayama é a minha parte preferida da yoga, e através da meditação também, então, recuperar as energias perdidas no que eu estou fazendo no Tantra tibetano. Aqui está um outro livro maravilhoso, Iver Hagan, Caminhos da Contemplação, é a mesma coisa, é um manual de meditação, portanto, do Tantra superior. E, finalmente, nós temos aqui na Cabala, no livro Cabala, de Shimon HaLevi, algumas coisas que são do Tantra superior. O que é que o Tantra superior faz? A meditação. Então, a palavra sagrada, né, é tudo baseado na meditação, que eles chamam Chariot of Fire, a carruagem de fogo, a Merkabah. Então, o método de meditação do cabalista é chamado em hebraico a Merkabah, a carruagem de fogo, que tem uma música chamada Chariots of Fire. E a Bíblia diz que Elias foi levado na Merkabah, na carruagem de fogo. É talvez uma maneira de dizer algo que nós não podemos entender. Eliseu é quem descreve isso. Então, é a meditação sobre palavras, símbolos e demais coisas. Então, é puramente mental. Então, a palavra mais poderosa para a meditação da Merkabah é Eie, essa inicial. Começa aqui,
A, I, E. Então esse A e esse Re, eles fundem-se num som só. E, I, E. Eu sou. A frase toda é Ié, Axé, Eié. Eu sou o ser. E esse é o objetivo do Tantra superior. Chegar à consciência de si mesmo para depois que você sabe o que você é, você se reintegrar ao todo. Esse é o objetivo agora que eu persigo. Depois de ter feito o Tantra comum, o Tantra banal, então agora nós vamos fazer isso. Mas, antes de chegar aqui, eu tenho a obrigação de dizer a vocês que, se quiserem começar a ter conhecimentos, viu, Carlos? Aqui nós temos aqui Tratado da Reintegração dos Seres, de Saint-Yves de Martinet de Pascaly, que é um excelente manual mostrando como é que o homem deve fazer para atingir esse estado de unidade. Como diz Hermes, né, o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade. Então, o que o Tantra deveria buscar era a unidade, o conhecimento de si, o eu sou, e sabendo o que eu sou, entrar no eu sou o ser, que é a mônada, aquilo que nós chamamos Deus. Temos outros livros semelhantes. Esse foi me presenteado por um amigo, eu vou me dar o prazer de citar o nome dele, Dr. Carlos Garcia, que mora no Maranhão, e que foi durante algum tempo meu aluno, me presenteou com esse primor. É um dos manuais melhores que temos na praça para aprender a meditação e a reintegração, que é o objetivo real e mais elevado do ser humano. Isso, o Tantra de comum, banal, não vai. E aqui nós temos Tratado Elementar de Magia Prática de Papos, ABC do Ocultismo de Papos, e aqui nós temos Educação Pessoal, que é um livro primoroso. Então, esse é praticamente o meu livro de cabeceira. Foi o primeiro livro que eu ganhei. E aqui nós temos uma figura que é a figura, para mim, por excelência. Essa figura está sempre na minha mente, já mostrei a vocês, e ela é a síntese do eu sou. Uma coisa tão simples, né? Um círculo dividido ao meio, seja assim, com 4 pétalas. Parece uma flor, parece uma rosa. Pois bem, aqui está um resumo, uma mandala, uma figura que resume todo o Tantra. E aqui nós temos, veja, Educação Pessoal, o autor é anônimo, é As Paulinas, está na praça, pode comprar, é fininho, você vai ler em pouco tempo, e ele dá aqui, por exemplo, uma das coisas que todo homem, toda pessoa, todo ocultista deve saber, que é como você mudar a sua aura, como controlar a aura, deixando-a com vazios para que entre qualquer coisa e fechando para que não entre. Então, se você está num ambiente em que você confia, de pessoas que te amam, então você abre as malhas da sua aura, é o que ele está ensinando nessa lição, e o amor entra, e o carinho entra, e a doçura entra. Mas se você está num lugar duvidoso ou claramente malvado, então você transforma a casca da sua aura na casca do ovo, pétrea, petrificada. Eu tive necessidade de transformar a minha aura em placas de metal, né? De um metal, agora não lembro o nome do metal, mas é o metal mais resistente. Poderia ser placas de diamante. Você pode transformar a sua aura naquilo que você quiser. Mas se você deixar ela transparente, a malha aberta, então entrará tudo. E é o que a maioria das pessoas faz. É afetada porque a aura está aberta. Você pode fechar, né? Então, eu fiz, foi necessário eu estar em contato com uma pessoa que me queria muito mal, e eu aí transformei a minha aura, né, em placas de um determinado metal,
que é extremamente duro como o diamante. Não quis fazer de diamante, mas fiz desse metal. E aí aqui o livro ensina, olha como ele é simpático. Pequenininho, tem tudo o que você precisa, é uma iniciação perfeita à magia branca, que pode ser completado pelo Tratado Elementar de Magia Prática de Papos, que pode ser completado pelo ABC do Ocultismo de Papos. Então nós temos aqui 3 manuais que são elementares para quem está começando. E aí, aqui nós já temos algo mais sofisticado, que é o Tratado de Reintegração dos Seres. Muito obrigado, meu irmão, Dr. Carlos Garcia, que foi quem me presenteou esse mimo e que hoje não é mais meu aluno, porque não tem tempo. Então a gente marcava uma aula, ele cancelava, marcava, cancelava. Decidi que então ele só deve voltar a ser meu aluno quando ele não precisar mais cancelar. Então, então nós temos vasto material bom para poder fazer o quê? Para poder fazer a Merkabah. O que é a Merkabah? Através da meditação, que pode ser yogi. Aqui nós temos um católico, o Iverhagan é católico, e ele dá a contemplação dos santos católicos. Ou seja, assim, o método de Santa Teresa d'Ávila, o método de São João da Cruz, como é que eles faziam os caminhos da contemplação dos grandes santos para que eles atingissem o Tantra superior, né? Mas o livro clássico é de Tsongkhapa, o nome de um dos lamas tibetanos mais antigos, que criou o Tantra tibetano, ou seja, um Tantra superior, que precisa apenas de exercícios mentais, portanto, da meditação, como está aqui, né? Mas esta meditação, para nós, poderia ser a meditação yogi. Então, o objetivo não é chegar aqui, esse seria o Tantra inferior, né, para produzir um homúnculo que faça as minhas vontades. Não é isso o que Tsongkhapa fez. Ele fez um Tantra que nos leva à reintegração com o todo, portanto, o dogma hermético, né, unir o de cima com o de baixo e criar assim um laço que ele chama telesma para a reintegração no todo. Tratado da Reintegração dos Seres. Então é isso que Martinez de Pasquali queria que os seus discípulos fizessem. Então nós temos muita coisa boa na praça. Aqui o livro é neutro, porque ele fala do Tantra inferior. Ele está falando, como eu mostrei a vocês, as figuras, né? Nesse templo estão esculpidas as figuras. Mais uma vez vou ver assim, se por acaso eu acho, está aqui o abraço Maituna, mas só que o homem está em pé, o que é dificílimo, porque o comum é ele estar sentado e ela sentada. Mas aqui ele está em pé, com as pernas arqueadas, mas o abraço é o mesmo e o resultado é o mesmo. Então não deixa de ser o Maituna, que é a postura clássica que define o Tantra, mas ele é feito geralmente, ele é feito da maneira que nós vamos mostrar aqui a vocês. Já mostrei várias vezes. Então, o Maituna, que é símbolo do Tantra Yoga, ele é feito assim. Olha só. Está em bronze a figura, mas o homem está sentado e a mulher está sentada no pênis do homem, e assim, através desse beijo, com uma mandala aqui atrás, né? Então essa posição é confortável. Ele está sentado, ela está sentada, e os dois ficam nessa posição por horas e horas, né? Para quê? Para fazer com que os poderes dos chakras os envolvam. Eles dois formam uma unidade, um círculo invisível circula de um para outro, sai do pênis do homem, entra na vagina da mulher, sai da cabeça da mulher, entra na cabeça do homem, e essa circulação energética, na verdade, é um processo generativo que cria um ser. E esse ser existe
passará a ter existência no astral, é um ser invisível, mas que obedecerá às suas ordens como um servo. Então, isso seria o Tantra comum, que não é o que nós pretendemos fazer. As grandes escolas de magia, então, elas não recomendam o Tantra. O Tantra é quase que um tabu. Então, neste livro, nós temos as principais sociedades que utilizam o Tantra. E em outros livros ali, nós temos alguma coisa a mais. Mas vamos deixar aquilo, talvez, para outra ocasião, porque aqui todos esses livros falam do Tantra, que utiliza sexo, drogas e até mesmo sangue. Então, esse Tantra seria o Tantra negro. Se usar sexo, não significa que é negro. Se usar um vinho ou um licor, não é Tantra negro. Mas se usar sangue, é. Mas o que torna mais característico a goecia, ou seja, a magia negra através do Tantra, seria o desejo de fazer mal a alguém. Utilizar o homúnculo, que é o ser que você cria, para que ele vá fazer alguém. Ele pode matar, ele pode curar, ele pode matar. Então vamos rapidamente dizer qual é a meditação do cabalista. Então essa é a mais poderosa das palavras. E ele usa apenas o Eie. E medita sobre essa palavra Eie. Depois, nós temos aqui a visão de Javé, guardado por um anjo. Javé está no seu trono, guardado por um anjo, expulsando todos aqueles que queiram chegar até o seu trono de glória, aqui iluminado, radiante, e nem aparece direito a figura, é pura luz, né? E aí, esse é o objetivo do Tantra superior, que Tsongkhapa, o lama tibetano, criou. Então, os judeus, sábios judeus, criaram um processo para fazer isso. Então, Tsongkhapa, o Dalai Lama que criou esse processo, era, portanto, tibetano. Mas o judaísmo, mais antigo do que o sistema tibetano, então faz alguma coisa que eles chamam de o relâmpago. Você parte de Malkuth, o mundo das coisas visíveis, e através do relâmpago você percorre todo o seu corpo. É o que eu estou fazendo. Eu estou em Malkuth? Não, eu já não estou em Malkuth. Eu já estou na grande balança. Eu já estou em Geburah e Chesed. Então, o relâmpago, né? Olha, aqui ele está em Malkuth, depois ele vai para Yesod, de Yesod ele passa para Hod, de Hod para Netzah, de Netzah para Tiferet, de Tiferet para Geburah e Chesed. Eu estou aí. Então, isso é extremamente agressivo, né? E pode matar. É uma iniciação que pode ser mortal. Se eu conseguir ultrapassar, foi o que meu mestre disse que eu tenho que me poupar para ir até Binah, Kokmah e finalmente chegar até Keter. Então, esquematicamente, é esse o caminho do relâmpago, que, na verdade, é ilustrado pela árvore da vida, que, como já mostrei a vocês em outras figuras, é o corpo humano. Então, aqui está o Keter, Binah e Kokmah. A coroa, poder supremo, Binah, conhecimento, Kokmah, sabedoria. Esse triângulo superior seria o eu, né, real, chegar ao conhecimento perfeito de si mesmo. Mas você tem que partir de Malkuth. E através do relâmpago, você vai subindo, ó, Malkuth, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet e a grande balança, que é Geburah e Chesed. Então, quando você liga Geburah e Chesed por uma linha imaginária Malkuth, você tem o que eles chamam a grande balança, né? Você liga. Então,
os orientais é uma balança, veja. Você tem aqui os dois pratos da balança, só que em vez de ser o fiel ser para cima, o fiel da balança é para baixo, para Malkuth. Eu estou fazendo esse caminho, que é extremamente perigoso. Então, estou praticando o Tantra superior e estou tendo mais cuidado, por isso os vídeos diminuirão de frequência, né? Porque vamos ao encontro de... Esse é outro nome que serve de meditação na Merkabah, Yahvé. E, finalmente, né, aqui nós temos uma figura que mostra a Merkabah. O caminho seria esse, é outra figura representando, eu sou esse vaso de barro, e aqui está um lado meu, o lado claro e o lado sombrio. Eu vou fazer a obra dos 7 dias, simbolicamente, como Deus fez, vou atingir o equilíbrio, meu lado feminino com o lado masculino, Geburah e Chesed, justiça, rigor, misericórdia e compaixão, e através daqui eu chegarei a Yahvé, ou Javé. Essa é a iniciação que eu estou fazendo. Então não se preocupem se os vídeos diminuírem de frequência, porque eu estou fazendo isto a conselho de um grande mestre. Moisés é considerado aquele que atingiu o Keter, a coroa. Então, nessa figura, ele está contemplando o próprio Javé. Olha que ambição a minha. Eu estou fazendo isto. Eu quero contemplar Javé na sarça ardente, porque Javé, vocês sabem, é um Deus menor, é o demiurgo. O Deus maior é impossível chegar até ele. Então a gente tem que se contentar apenas em chegar até onde Moisés chegou. Isto é, façam uma linha direta de Malkuth para Chesed, misericórdia e compaixão. E outra linha direta de Malkuth para Geburah, que é justiça e severidade. E vocês terão a grande balança. Nesse ponto você será pesado, medido, aprovado ou reprovado. E por cada uma dessas casas que você passou, você tomará vamos dizer assim, um choque muito grande no seu sistema neuroglandular e nos seus demais órgãos. Então, aqui está, mais uma vez, uma figura que representa Javé, agora mais clara, ele no seu trono de glória envolto em luz, e sempre os anjos bons, evitando que aqueles que querem chegar até ele, como eu estou fazendo, como Moisés chegou, então, mas se não tiverem as disposições necessárias, sejam impedidos por ele. Então, Javé é protegido, o trono de Javé é protegido. E aqui nós temos, então, a figura que seria, né, eu, né, saindo daqui de novo. Vocês já viram isso, mas o que eu queria mostrar não era isso. O que eu queria mostrar é que nós temos aqui uma figura que simboliza a Merkabah. Então aqui um desenhista judeu fez essa figura da carruagem de fogo, The Chariot of Fire. Essa figura é uma carruagem supostamente carregada por querubins, que são essas figuras rodas que estão aqui, e essas rodas e essa figura que está, o amarelo é fogo. Então, se você faz a meditação cabalística, você está fazendo a Merkabah. É esse o nome que eles dão. É o Tantra superior tibetano na linguagem de Tsongkhapa. Então eu estou fazendo essa meditação, já cheguei à grande balança, então ou eu vivo ou eu morro. Eu atinjo na obra dos 7 dias, então são 7, já fiz os 7, né? Porque olha só, na árvore nós temos Malkuth, Yesod, Hod, Netzah, Tiferet, Geburah e Chesed. São 7. Esses 7 são chamados a obra dos 7 dias, simbolizado pelo castelo de 7 braços. Eu já fiz os 7 dias, então agora só faltam os 3 dias finais para completar o 10. O 10 é a perfeição, é chegar ao Yod, é chegar ao Javé. Então, meu organismo sofreu muito impacto
Eu senti, é claro. A figura aqui significa isso. Então, aqui é o método. Tem que fazer a obra dos 7 dias. E essa obra dos 7 dias é percorrer essas esferas através do relâmpago. Mas em cada uma dessas esferas que você chega, os anjos das esferas lhe submetem a testes de purificação, para saber se você é capaz de chegar a ver Javé, como Moisés, no quadro que está aqui, não me canso de mostrar, chegou. Então está aqui Moisés olhando Javé, Javé está aqui, né? E Javé está na figura seguinte, no seu trono de glória aqui. Eu tive a ousadia de não querer deixar esse mundo, esse corpo, sem ver Javé face a face. O anjo que os judeus consideram o Deus deles, Javé, na verdade é o demiurgo, é apenas um anjo. El é inatingível. Então, jamais eu poderia imaginar, aqui é uma das palavras, a meditação é sobre palavras, né? Então aqui está a palavra Javé, Yod, Re, Val, Re, porque se lê de lá para cá, né, em hebraico. Mas a palavra mais poderosa é o Eie. Meditar sobre o Eie. Essa palavra não tem som, essa pode ser A, O ou E e E. E aqui é por uma questão de tradição. Mas o Aleph automaticamente ou não tem som nenhum, ou seria só sinais maçoréticos. Não cheguei ainda a essa palavra. Aí, só se eu for aprovado na grande balança, eu poderei usar esses sons, né, esse mantra, para poder chegar a Binah, Kokmah e Keter, que seria o máximo. Aí eu verei Javé. Aí o anjo que está aguardando aqui me deixará passar, o querubim de fogo me deixará passar. Eu uso a palavra, já uso a palavra Javé, é a primeira a ser utilizada, né? Mas quem tentar e não tiver as condições será precipitado pelos anjos guardiães do trono de Javé. Então, é uma iniciação, essa precipitação, no caso de certas, é uma alegoria, mas, na verdade, significa que, ao fazer a caminhada, você tem o seu ser luminoso e tem a sua sombra, e você está aqui. Se você não eliminar a sua sombra durante essa caminhada, na obra dos 7 dias, que são as 7 esferas inferiores, você terá que chegar às 3 esferas superiores, e chegando às 3 esferas superiores, então você verá Javé face a face. Deus, na linguagem dos judeus, mas nós sabemos que é um Deus criado, portanto, o demiurgo. Moisés conseguiu isto e conseguiu de uma forma magnífica, é considerado o Messias dos judeus. Então, aqui está uma figura que mostra Javé, de novo defendido pelos anjos, daqueles que ousam tentar chegar a ele sem ter a intenção reta. Vão morrer ou vão ser lançados de cabeça para baixo. Aqui está a cidade de Jerusalém, que é palco hoje de uma disputa enorme, mas aqui ela está para significar a Jerusalém Celeste, ou seja, o estado em que eu chegarei se de fato eu chegar até Javé, a cidade celeste. Aqui é apenas uma metáfora, quer dizer, essa é a Jerusalém de verdade, né? A mesquita de Omar está aqui, com a sua cúpula de ouro puro brilhando ao sol, mas é uma metáfora para dizer que o objetivo da Merkabah, ou do Tantra tibetano, é chegar a Jerusalém Celeste. E assim, aqui ninguém chega. É besteira. As trevas divinas, Reshit, Ain Sof Yaor. Não tentem, porque é impossível. O máximo que você pode chegar é até Javé, ou seja, o Keter da árvore da vida, que eu já mostrei de novo a vocês. Pode usar signos para meditar sobre eles, pode usar palavras, mas já fiz o trabalho dos 7 dias, né? Quer pela Merkabah,
quer pelo Tantra tibetano, não importa, o processo é o mesmo, a mentalização, a meditação, e aí, se Deus me permitir, então eu conseguirei fazer o caminho do relâmpago. Vou terminar mostrando ele, tá vendo? Ó? Então, eu já cheguei até a grande balança, eu estou aqui. Então, se eu não for reprovado aqui, então poderei fazer a última etapa, que seria a estrela de 6 pontas, simbolizada pela estrela de 6 pontas, Keter, Binah e Kokmar. E aí eu verei Javé face a face. Então, quando eu deixar esse corpo mortal, eu já terei visto a face de Deus e não terei morrido. Isso, portanto, é a magia branca. Tá? Carlos, respondendo a sua pergunta, Danae disse para mim que faria o que eu quisesse. Essa é a árvore colorida, mostrando então, eu parti daqui, já tinha várias outras iniciações, já tínhamos terminado o vídeo, cheguei a Iosode, de Iosode parti para Rod, de Rod para Netzah, é o relâmpago, de Netzah para Tiferet, de Tiferet para Geburah, de Geburah para Chesed. Pronto. E aqui está o anjo defensor de Keter, Binah e Kokmar. Esse anjo só dará passagem se eu tiver sido purificado as minhas qualidades e, vamos dizer assim, não tiver nada que, porque Javé vamos dizer, Moisés tinha também algumas coisas, ele se irou, ele não foi completamente, ninguém é isento de algum defeito, mas esses defeitos são tolerados pelos guardiões das sefiras, das casas, e assim eu cheguei a quase o final. Eu fiz a obra dos 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, o candelabro de 7 braços, na verdade, simboliza esse trabalho. A criação, o poder da criação para chegar até a Javé. Se eu falhar, então eu serei precipitado nos infernos, ou seja, eu serei morto. Então é por isso que nós estamos tendo muito cuidado, estamos fazendo nossos vídeos mais esporadicamente, porque é isso aqui. Então aqui está em colorido, dividindo em etapas. A primeira etapa é o primeiro círculo, a segunda etapa é o segundo círculo e a terceira etapa é o terceiro círculo. Eu fiz o primeiro, eu fiz o segundo e agora eu estou me preparando para fazer o terceiro. Mas aqui está o anjo da espada que fecha a entrada no terceiro círculo. Então, por isso, fiquem tranquilos, mas jamais pensem em chegar aqui. Isso é inacessível. O Ain Sof Yaor, o horizonte da eternidade. Então, o Criador incriado. Assim, me despeço de vocês nesse vídeo, dizendo que este é o símbolo da iniciação, o relâmpago. O meu corpo sofreu muitas pancadas, porque as forças de cada sefira são imensas e podem matar. Então, Carlos, está dado o vídeo e não deixa de ser uma continuidade à série Danae, que é um nome muito parecido com o da verdadeira pessoa, uma mulher por quem eu cheguei da simples simpatia até a obsessão. É a história que eu estou contando, que pode não interessar muito a vocês, mas Paulo Coelho conta desculpe, a vida dele no Diário de um Mago, é autobiográfico. Aqui está a vida de Paulo Coelho. E aqui, um anônimo com o nome de Alberto Magno conta a vida dele no livro em que ele chama O Senhor do Verbo. Ele aqui no final, ele dá a face dele, mas coberta por um capuz. São 2 biografias feitas por 2 pessoas de grande envergadura. Paulo Coelho conseguiu,
Pelo menos materialmente, ele hoje é cidadão da Suíça e é o mago saiu do Brasil como mago de US$ 1 milhão. Eu não busco dinheiro. Eu acho que, como os grandes mestres ensinam, né, a iniciação verdadeira não busca poderes e nem riquezas. Busca o conhecimento de si mesmo, quem sou eu, e finalmente a reintegração no todo. Muito obrigado. O vídeo ficou longo, vejam até o fim. E assim, Carlos, dou de presente, aproveitando e inserindo na série Danae, que vai terminar vocês escandalizados por eu, com todo o conhecimento que eu tinha, ter chegado à paixão e à obsessão por uma mulher. Até a próxima, deem seu like, o livro já está à venda. Quem quiser pode colocar no comentário, por exemplo, desse vídeo, onde tem comentários, você coloca, eu quero o livro, e eu vou colocar o link. E com o link, você clicando no link, você terá acesso ao livro, que você terá uns procedimentos muito fáceis, né? Qualquer um pode dar o depósito bancário que é exigido, você decide de R$ 20 a R$ 40. É você quem dá o preço do livro. Se você achar que o professor Marlanf merece R$ 30 pelo livro História Política da Cristandade, então você depositará. E com a prova desse depósito, você enviará para mim e eu então liberarei o livro e ele irá para você. Então, é assim. Pelo menos eu suponho. Quem fez foi Bruno. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado. Não esqueçam de dar o seu like.